nossa vida, vem, ó Rei da paz. Emmanuel, ó Deus conosco, nós te esperamos com amor. Vem, 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 não tardes mais, vem a nossa vida, vem, ó Rei da paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar as nossas vidas, para que encontremos forças para superar todos os obstáculos e sermos testemunhas de vossa paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossos caminhos, para que defendamos a justiça e a verdade, rompendo com toda forma de injustiça e mentira. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar a nossa igreja, para que ela seja verdadeiramente sinodal, marcada pela comunhão, participação e missão. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossa sociedade, para que rompa com uma cultura de consumo, exploração e exclusão, conscientes de que somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 6 de dezembro. Nós continuamos então a nos preparar para a vinda do Salvador. A cada dia ouvindo um místico de nossa igreja, que nos traz ensinamentos muito ricos, que nos ajudam a fazer essa caminhada do advento com firmeza, com coragem, com muita fé. Hoje nós ouviremos São João da Cruz, que nos fala como que Deus nos falou pelo Cristo. Que nós possamos então ouvir atentamente a palavra hoje desse grande místico da nossa igreja. São João da Cruz, ele nasceu perto de Ávila, na Espanha, no ano de 1542. Filho de tecelões, ingressou na Ordem dos Carmelitas aos 20 anos. Em Salamanca, estudou arte e teologia, onde foi prefeito dos estudantes. Ordenado sacerdote em 1567, época em que se encontrou com Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz sentiu-se entusiasmado com as propostas dos conventos reformados dentro da Ordem Carmelita. Tornou-se então pioneiro da reforma carmelitana masculina. Fundou em Durvelo o primeiro convento dos carmelitas descalços. Incompreendido e perseguido por muitos que se opunham à reforma, São João da Cruz sofreu até maus tratos e agressões físicas, passando 8 meses prisioneiro num convento adverso à reforma. Ao lado de Teresa d'Ávila, João da Cruz se projetou como um dos mais importantes místicos católicos, cujo itinerário espiritual continua sendo seguido por numerosos discípulos. As suas principais obras de espiritualidade são a Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma e Chama de Amor Vivo. Ele morreu em 1591, aos 49 anos de idade. Ele é considerado um doutor da nossa igreja. E é da Subida do Monte Carmelo que vem o texto que nós vamos ouvir. Deus nos falou pelo Cristo. Quem vai ler para nós será a Márcia da Conceição Hilário Umbelino, de Sabará, Minas Gerais. Ouçamos então com muita atenção essa reflexão de São João da Cruz. Deus nos falou pelo Cristo. O motivo principal porque na antiga lei eram listas as perguntas feitas a Deus e convinha aos profetas e sacerdotes desejarem visões e revelações divinas era não estar ainda bem fundada a fé nem estabelecida a lei evangélica. Era assim necessário que se interrogasse a Deus e ele respondesse, ora por palavras, ora por visões e revelações, ora por meio de figuras e símbolos, ou finalmente por muitas outras maneiras de expressão.
porque tudo o que respondia, falava e revelava. Eram mistérios da nossa fé ou verdades que a ela se referiam ou a ela conduziam. Agora, já estando firmada a fé em Cristo e promulgada a lei evangélica nesta era de graça, não há mais razão para perguntar a Deus daquele modo, nem para que ele responda como antigamente. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, o que é a sua única palavra e não a outra, disse-nos tudo de uma vez nessa palavra e nada mais tem a dizer. É este o sentido do texto em que São Paulo busca persuadir os hebreus a se afastarem daqueles primitivos modos de tratar com Deus previstos na lei de Moisés e a fixarem os olhos unicamente em Cristo, dizendo: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho. Por essas palavras, o apóstolo dá a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a falar, pois o que antes dizia em parte aos profetas, agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, faria injúria a Deus, não pondo os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Deus poderia responder-lhes deste modo: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, já te disse todas as coisas em minha palavra. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei, e encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Desde o dia em que eu no Tabor desci com o meu espírito sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, aboli todas as antigas maneiras de ensinamento e resposta. Se falava antes, era para prometer o Cristo. Se me interrogavam, eram perguntas relacionadas com o pedido e a esperança da vinda do Cristo, no qual havia de encontrar todo o bem, como agora o demonstra toda a doutrina dos evangelhos e dos apóstolos. Um dia Jesus falou: observai, tomai cuidado, preparai-vos, pois não sabeis em que dia o Senhor virá. À tarde, à meia-noite, de madrugada amanhecendo, o que eu vos digo, digo a todos: vigiai e ficai atentos. Abre coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus, quem vai chegar, é o Messias. Abre coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus, que vai chegar, é o Messias. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio de seu Filho. Assim São Paulo nos fala na carta aos Hebreus. E São João da Cruz retoma esta palavra para fundamentar a tese que ele apresenta para nós hoje, de que nós não precisamos ficar interrogando a Deus sobre os mistérios de nossa fé. Não precisamos interrogar a Deus sobre o caminho que devemos seguir. Não devemos interrogar a Deus sobre os mistérios do reino, porque Deus nos falou tudo isso em Jesus Cristo. O que é preciso ser feito é isso: escutar. Este é o meu filho amado, escutai-o. Assim Deus fala com cada um de nós. Nossa tarefa, então, escutar o que nos diz o Cristo. E
Como Maria, nas bodas de Caná, diz aos serviçais: fazei o que ele vos disser. Assim também, se nós de fato ouvirmos o que ele diz e colocarmos em prática, seremos felizes. Esse tempo do Advento é um forte convite a isso: escutar Jesus, ouvir a sua palavra, porque ele é a palavra eterna de Deus. Ele é a única palavra. Em Jesus, Deus nos falou de maneira admirável. Em Jesus, Deus nos mostra o caminho a trilhar, porque ele é a palavra e ele é o caminho. Então, que nós possamos cada vez mais buscar compreender os mistérios de Deus seguindo Cristo, escutando. Que nós possamos colocar os nossos olhos unicamente em Jesus, pois nele tudo Deus disse e revelou. E aí então encontraremos mais do que pedimos. Assim nos fala São João da Cruz. Que nós possamos então vivenciar neste dia de hoje, esse dia 6, essa escuta, uma escuta atenta do Cristo. Buscarmos no Evangelho clareza para a nossa vida. Buscarmos no caminho o caminho a trilhar. Que esse tempo do Advento seja fértil para cada um de nós. Que ao olharmos para o Cristo, desejemos viver como Ele. Que nós possamos, iluminados por essas palavras de São João da Cruz, encontrar todo o bem, porque no Evangelho, no ensinamento dos apóstolos, nós encontramos o verdadeiro caminho a trilhar. Se ouvirmos o Cristo, seu Espírito estará conosco e nós poderemos assim trilhar os caminhos do reino de Deus. Que Deus nos conceda esta graça de vivermos intensamente em Cristo, com os mesmos sentimentos de Cristo, assumindo posturas como a de Cristo, na defesa da verdade, da justiça e do amor. Vamos ouvir agora, então, mais uma partilha de experiências comunitárias de seguimento a Jesus Cristo. Experiências comunitárias que revelam que Ele está entre nós. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Bom dia a todos e todas. Eu sou Margarete, moro em Betim, Minas Gerais. Eu faço parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. E a experiência que eu gostaria então de estar relatando hoje é uma experiência que nós estamos vivendo, né, uma experiência positiva na comunidade vicentina aqui, né, no âmbito do nosso conselho particular. As pessoas muitas vezes têm uma ideia errada da Sociedade de São Vicente de Paulo, achando que a sociedade é assistencialista, apenas distribui cesta básica, e na verdade não é isto, né? Quem conhece o nosso trabalho sabe que a cesta básica ela é apenas um pretexto para a gente chegar até as pessoas, né? E neste momento a gente está vivendo aqui um projeto que a gente vê como uma ação positiva, né? Aí com a ajuda da comunidade. É a obra social Dona Luísa Silva, né? Antes essa vila, né, era uma vila vicentina onde tinha casinhas, onde moravam idosos sozinhos, né, independentes. Na medida que esses idosos, alguns morreram, outros foram para o asilo, essas casinhas ficaram vazias, né? E essa vila foi ficando ociosa. E com a sugestão, a ideia do presidente do conselho, está sendo desenvolvido um projeto, então, que aí a gente está chamando de Projeto Social Vila Luiz e Silva, onde acontece o quê? Todos os sábados
É oferecido o bazar, né, para a comunidade, bazar de roupas usadas, eh, ainda em condições de uso. Eh, Foi feito um acordo, né, com o psicólogo, com a fonoaudiólogos que atendem, né, durante a semana, pessoas carentes da comunidade, né, apenas com uma taxa social simbólica. É oferecido também aos sábados um tropeiro solidário, né, onde é vendido marmitex de tropeiro para a comunidade. Tem lá também empréstimos, né, de cadeiras de roda, cadeiras de banho, andadores, muletas, né, para pessoas que não têm condições de adquirir. E também foi oferecido curso de manicure e cabeleireiro para pessoas que nem estavam desempregadas, e aí, a partir deste curso, né, a Sociedade São Vicente de Paulo pagou, né, o curso para essas pessoas, e elas vão então atender aos sábados no salão escola montado lá na vila, né, atendendo por taxas mínimas aí a comunidade e assim até adquirirem, né, condições de estarem desenvolvendo, né, montando o seu próprio salão, tendo o seu próprio negócio, né? Inclusive, entre essas pessoas carentes que fizeram o curso, tem inclusive duas venezuelanas, né, que foram acolhidas no grupo. Então, essa é a proposta, né, de estar realmente promovendo as pessoas, trazendo sinal aí de esperança na vida dessas pessoas. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Olá, Margarete, que bacana ouvir esse testemunho. É um depoimento que enche a gente de alegria e de esperança e mostra que nem tudo está perdido. Tem muita coisa bonita sendo feita por aí, transformando as relações. Segundo o Papa Francisco, a solidariedade é o caminho para sairmos melhores da crise. Quando ajudamos os outros, somos também, de alguma forma, ajudados. E Papa Francisco ainda afirma que uma solidariedade iluminada e guiada pela fé nos permite traduzir o amor de Deus. Tem gente que prefere construir muros que divide e que separa, mas esquecem que muros desabam com ventos fortes. Mas tem gente como você que tem apostado em tecer redes, comunidades de apoio e de cuidado para com os outros. Isso é o amor de Deus florescendo. Vós sereis os meus amigos, se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E assim chegamos ao final desta nossa reflexão no dia de hoje. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.